Mas não é só o locutor que vos fala que não consegue ouvir a sua voz. Você também que está me ouvindo aí do outro lado, nunca tem a sua voz ouvida. Só tomam medidas para ir na contramão daquilo que interessa ao povo. Pô, o cara quando fala em fechar um complexo como o de Ibirapuera para vender o Estado, como estão vendendo o Estado, privatizar é uma coisa, fazer negócio com o Estado é outra coisa. E precisa ver se não vai ter gente que vai levar dinheiro no meio do caminho com esse negócio de privatização. Está bem clara a situação lá do Amapá, quando quiseram encobrir e ainda tentam encobrir que aquela falcatrua daquela empresa que quebrou e pagou para outra empresa ficar com o contrato que tinha, que transferiu para outra empresa e que ficou sem energia elétrica o estado do Amapá e que hoje a gente paga a conta. Então, você também não é ouvido. Você é muito menos ouvido ainda quando você vai na porta do hospital e vê que não tem vaga, porque com o período que demoraram para chegar à conclusão de que deveríamos tomar algumas medidas restritivas depois da pandemia, um dia depois das eleições, você também não foi ouvido. Agora você vai nos hospitais, os hospitais estão lotados. Alguém vai pagar por isso algum dia? Alguma autoridade vai pagar por isso algum dia? Os médicos estão cobrando que o Estado de São Paulo demorou demais em tomar providências, por isso lotou os seus hospitais. A mesma crítica que fizeram ao presidente Bolsonaro, alegando que o presidente não tinha foco na ciência, que espalhava a doença por aí, a mesma coisa fizeram aqui em São Paulo, porque os médicos alertaram que havia necessidade de medidas restritivas e elas não foram tomadas no seu devido tempo. Quantas vidas se perdeu em semanas e quantas pessoas foram contaminadas e estão aí para espalhar a doença em semanas. E a tragédia no Brasil, seja ela patológica, seja ela com queda de árvore, a prefeitura, o serviço de poda da prefeitura, eu me lembro que se a gente resgatar a primeira vez que eu trabalhei aqui na Rádio Bandeirantes, as pessoas reclamavam que demorava até 3 anos para se cortar uma árvore a partir do momento que você dizia que a árvore estava colocando em risco a população. Ontem, quando aquela árvore caiu na Vila Mariana, matando uma mãe, ferindo um pai e com 2 crianças milagrosamente salvas, eu entrevistava um cidadão que disse assim: ó, Datena, faz mais de aproximadamente 4 anos que eu estou reclamando que essa árvore, eu e as pessoas aqui da rua, estamos reclamando dessa árvore que fica dentro de uma escola estadual. Que providência foi tomada? Nenhuma. Até que a árvore caísse e matasse aquela família. Porque não morre só a mãe, né? O pai, os filhos, eles na realidade têm a sua alma destruída por um acidente como esse, perfeitamente evitável. Se alguém do serviço de poda da prefeitura ou se alguém do Estado aparecesse lá para, pelo menos, averiguar como é que estava aquela árvore. Você também não é ouvido, como eu não estou me ouvindo direito aqui, quando o pedágio sobe assustadoramente, da noite para o dia, e um dia, 2, 3 depois das eleições. Você também não é ouvido. Você também é deixado de lado. E ontem eu pedi mensagens dos caminhoneiros ou então de pessoas que levam a gente de carona sobre o aumento do pedágio. Deve ter tido mensagem pra caramba, que não teve tempo, infelizmente, no programa. Você não é ouvido nem pela gente, que promete que vai ouvi-lo, que vai colocar você no ar, e ontem não colocamos. Mas hoje a primeira coisa que eu vou fazer aqui, quando terminar esse comentário, quero, por favor, que os comentários, ô Guilherme e Ricardo, sejam separados do Zap, ou de ontem com hoje, mas que sejam separados.
Porque os aumentos são abusivos e lamentáveis. Eu venho reclamando do preço da cesta básica há quanto tempo? Quando se diz que a gente vai enfrentar um período da economia extremamente difícil, é o pior período depois da Segunda Guerra Mundial, você imagina 14 milhões de brasileiros só no último trimestre, deve ter quase que a metade do país ou desempregada ou em mercado informal, morrendo de fome. E essas pessoas, como é que vão comprar comida? Com o preço do óleo, com o preço do arroz, com o preço do feijão. E, aliás, o zap que o Ricardo vai rodar aí serve para reclamar de preço de tudo, de pedágio, de gasolina, de energia elétrica que você não tem e que nós vamos ter que pagar a conta do Amapá. Não é? Não é do Amapá a conta é da incapacidade do Estado em tentar privatizar empresas e no meio dessas privatizações, com certeza, acontecerem falcatruas que não se observa absolutamente nenhuma condição de, quando você vende alguma coisa do Estado para alguém, ou passa a administração de alguma coisa do Estado para alguém, você não ter regras favoráveis ao Estado brasileiro, que significa o povo brasileiro. Porque quem está mandando no país só está como inquilino. Quem manda mesmo do Brasil é o brasileiro. Quem manda no estado de São Paulo é o povo de São Paulo. E o povo de São Paulo não é ouvido quando aumenta o pedágio. É? Quando aumenta a luz? É? Claro que não é. E agora, essa onda de assaltos que assola o país parece se tornar ainda maior. Houve, acho que, assalto no Pará e mataram um refém. Dessa vez mataram um refém e feriram outro. Eu proponho o seguinte: em lugares longínquos do Brasil, onde não há efetivo policial, e as dificuldades são grandes, né? Porque aqui mesmo em São Paulo, no estado mais rico da União, onde o próprio governador reconhece que tem a melhor polícia aqui, seja ela militar ou civil, é o estado em que o cara é mais mal pago no Brasil na parte policial. Mesmo com todo o empenho dos militares, dos civis, dos GCMs, dos policiais federais, o Brasil paga para o agente da lei, aquele que faz a lei valer, porque nem mesmo o Poder Judiciário consegue fazer a lei valer, porque de repente os nossos parlamentares em Brasília têm medo do crime organizado, se acovardam com o crime organizado, inclusive o dentro da política que senta do lado da cadeira deles no Senado, com deputados que deveriam ter ido para a cadeia e com senadores que deveriam ter ido para a cadeia, fazendo leis que favorecem a soltura do André do Rep, por exemplo. Então eu proponho que nesses lugares longínquos do Brasil, você tenha guarnições de forças armadas preparadas para responder a essas ações de guerra dos bandidos. Eles não querem guerra? Se não tem polícia, manda forças armadas, com poder de intervenção e meter bala em cima desses caras. Porque a polícia já não está dando mais conta disso. Tem lugares abandonados no Brasil. Aqui em São Paulo se tomou uma atitude correta de você espalhar pelo estado BAEPs, que são mini tropa de choque, ou mini tropas de choque, espalhadas pelo estado, que tem poder de reação, geograficamente colocadas no estado, que tem poder de reação quando há um ataque de bandidos. Não é? Mas quantos estados brasileiros têm condição disso? Pela logística, pelo dinheiro a ser gasto, pelos cofres quebrados pela pandemia. São poucos os estados do Brasil que têm condição de ter tropas especializadas colocadas estrategicamente em pontos em que, na realidade, haja uma resposta pronta da polícia.
E o que esses canalhas covardes fazem sitiando cidades é bala mesmo. Porque eles vão com .50, vão com fuzil. Então, a eles o peso da lei, que é a troca de tiros legalista. Eu sou contra o Esquadrão da Morte. Eu não sou favorável àquela frase de que bandido bom é bandido morto. Para mim, bandido bom é bandido preso, se ele quiser. Se ele não quiser, se ele meter bala na polícia, ele tem que levar bala pra caramba. Mas muita, não é pouca não. Se ele meter bala na polícia, ou se ele quiser matar refém, como fez no norte do país, ele tem que tomar muito tiro, não é pouco não. Tomar muita bala. Se ele fizer de cidadão indefeso escudo humano, né, e ferir ou matar o cidadão que foi feito de escudo humano, ele tem que ser crivado de bala ali mesmo na rua. Se possível com .50 também. Se tivesse .850, tinha que ser .850. Esses covardes usam a população indefesa e desarmada como escudo humano. Ontem foi feito isso lá em Criciúma. Botaram os coitadinhos que estavam pintando o chão, sentados na rua, para que a polícia, se tivesse capacidade ou condição de chegar até eles, parassem no escudo humano, senão atropelaria gente colocada na rua. No Pará, não deu nem tempo para isso, porque mataram pessoas. Então, tudo que você puder juntar de forças armadas de reação rápida, tropa de assalto de reação rápida, na Amazônia está cheio de gente de forças armadas para reação rápida, pedem, e com razão, para usar forças armadas contra quem está desmatando, com razão, contra ladrão de madeira, contra bandido que ou vem do exterior roubar madeira aqui, ou compra madeira roubada aqui. Esses caras que desmatam para vender a madeira, tem tropas do exército lá, que tem que ser usadas, marinha, que tem que ser usada contra esses canalhas, mas tem que ser usada também para proteger cidades que no norte longínquo do país estão ainda mais desprotegidas. Se aqui, que a gente tem recurso pra caramba, a gente quase não gasta recurso com a polícia, paga mal pra caramba a polícia, fica fazendo discurso que seria a polícia mais bem paga do Brasil, e não é. Pergunto para qualquer policial que tiver condição de mandar uma mensagem aqui, manda mensagem, sem mandar o nome, para dizer se você está satisfeito com um policial para brigar com um bandido com .50, com arma de guerra, ganhando a porcaria do salário que você ganha, e se for pego pelo bandido sozinho, quando você está paisando, eles te matam. Sozinho, quando você é um policial civil e não está acompanhado do seu grupamento, eles te matam. Pergunto para vocês, já que dizem que a tropa está satisfeita aqui em São Paulo, pergunto diretamente aos meus amigos da polícia, você que é GCM, até gente da Polícia Federal que está todo dia prendendo bandidos que corrompem a nação com todo tipo de crime, desde o colarinho branco até o tráfico impressionante de armas. Então, você que não tem voz, você que não consegue ser ouvido, aliás, tem um recado aqui, apesar de tudo, obrigado ao Jean e à equipe técnica por tentar fazer o som chegar ao meu ouvido. Pelo menos eu tenho na Bandeirantes a melhor equipe técnica do país, os melhores aparelhos do país. Esse microfone é um microfone Shure, esse fone é um fone Shure, que outro dia eu vi um clipe da Taylor Swift, que teve, aliás, está arrebentando esse clipe num documentário de TV, e é o mesmo material. Eu, pelo menos, tenho condição de ter uma equipe que vem e tenta resolver para que eu consiga me ouvir e me fazer ouvir. Agora, você tem a quem?
governadores e prefeitos e vereadores e deputados que, quando são eleitos, só fazem questão de, como eu, por uma questão profissional, ouvir a sua própria voz. RB fechada com você.